Olá, boa noite. O Supremo Tribunal Federal suspende regra que obriga criadores profissionais a castrar cães e gatos em São Paulo. STF decide que valores de condenações em ações civis trabalhistas devem ser direcionadas a fundos públicos. Com a ação do Ministério Público, o governo do Acre terá que pagar R$ 1 milhão pela demora na criação de Conselho Estadual Indígena. Candidato a vereador e policial militar do Rio de Janeiro são alvos de operação do Ministério Público para compra de votos. Juiz de Goiás vira réu por desvio de R$ 18 milhões. Por determinação da Justiça, plano de saúde vai pagar cirurgia plástica de paciente que perdeu mais de 40 quilos depois de fazer bariátrica. E ainda, na última reportagem da série sobre a primeira infância, você vai conhecer as boas práticas implementadas pelos tribunais para garantir direitos a milhares de famílias com crianças de até 6 anos de idade. O Jornal da Justiça desta sexta-feira, 23 de agosto, começa agora. O ministro Flávio Dino, do Supremo Tribunal Federal, determinou novas medidas para garantir transparência na execução das emendas parlamentares. Ao vivo, a repórter Viviane Novaes tem mais informações para a gente. Viviane, boa noite. Boa noite, William, e boa noite a todos. Olha, o ministro Flávio Dino, do Supremo Tribunal Federal, determinou que a Controladoria Geral da União apresente em até 30 dias uma proposta de reestruturação do portal da transparência que dê maior publicidade às informações sobre as emendas de comissão e as emendas de relator. Essa reestruturação não deve passar de 90 dias e deve contar com todas as informações disponíveis nos sistemas do Executivo e do Legislativo. Nas situações em que a informação estiver indisponível, a CGU deve apresentar essa necessidade para que sejam adotadas as requisições judiciais ou providências para responsabilizar os agentes omissos. O ministro Flávio Dino também determinou que sejam adotados os códigos da Secretaria do Tesouro Nacional para identificar repasses vindos de emendas de relator e de comissão a partir do exercício financeiro de 2025, sob pena de impedimento à execução dos recursos. William. Obrigado pelas informações, Viviane. O Supremo invalidou norma do regime disciplinar penitenciário do Estado do Rio Grande do Sul. O julgamento foi em sessão virtual. As informações com a repórter Marta Ferreira. A discussão é sobre a constitucionalidade de dispositivos de um decreto do Estado do Rio Grande do Sul de 2009, que trata da prescrição da pretensão punitiva nos casos de apuração de falta disciplinar no curso da execução da pena. O primeiro artigo questionado é o que considera extinta a punibilidade pela prescrição quando, a partir do conhecimento da falta, não ocorrer a instauração do procedimento disciplinar no prazo de 60 dias. Ainda segundo o dispositivo, nos casos de fuga do presidiário, o prazo começa a contar a partir da data de seu reingresso no sistema prisional. O segundo artigo em discussão afirma que o procedimento disciplinar deverá ser concluído no prazo de 30 dias a contar da sua instauração, podendo ser prorrogado por 30 dias em hipóteses de justificada necessidade. Uma ação proposta pela Procuradoria-Geral da República alega que esses dispositivos violam a Constituição Federal, uma vez que a matéria em questão é matéria de direito penal. Argumenta ainda que, diante da ausência de tratamento legislativo sobre o tema, a jurisprudência do Supremo vem aplicando, por analogia, o artigo do Código Penal que estabelece prazo prescricional de 3 anos. O caso foi levado para julgamento em sessão do plenário virtual. O relator é o ministro Nunes Marques, que votou no sentido de atender ao pedido feito na ação. O ministro destacou que as regras questionadas contrariam o disposto no artigo 22, inciso 1º da Constituição Federal, que estabelece ser competência privativa da União legislar sobre direito penal e processual penal. O voto do relator foi seguido pelos demais ministros,
E assim, por unanimidade, o plenário declarou a inconstitucionalidade dos dispositivos em discussão. O Supremo Tribunal Federal suspendeu regra que obriga criadores profissionais a castrar cães e gatos em São Paulo. A ação foi apresentada pela Associação Brasileira da Indústria de Produtos para Animais de Estimação e pelo Instituto Pet Brasil. Regina Souza com as informações. A lei estadual estabelecia a castração dos animais antes dos 4 meses de idade e ainda proibia a venda ou entrega de filhotes não esterilizados. Para as entidades, a lei invadiu a competência da União e do Ministério da Agricultura e Pecuária e não estabeleceu um prazo mínimo para adaptação às novas regras. Em liminar, o ministro Flávio Dino suspendeu a castração dos filhotes de cães e gatos antes dos 4 meses de idade. Segundo Dino, estudos científicos demonstram que a castração precoce viola a dignidade desses animais, pois compromete não apenas a integridade física, como a própria existência das raças. O ministro determinou ao governo de São Paulo que estabeleça prazo razoável para os criadores se adaptarem às novas obrigações. O Supremo determinou que valores relativos a condenações por danos morais em ações civis públicas trabalhistas devem ser direcionados a fundos públicos. Anderson Arcoverde. A decisão foi do ministro Flávio Dino, relator de uma arguição de descumprimento de preceito fundamental proposta pela Confederação Nacional da Indústria. A CNI alega que a Justiça do Trabalho tem destinado os valores para entidades públicas e privadas, ao invés de mandar para fundos públicos constituídos por lei. O ministro Flávio Dino determinou que os recursos deverão ser encaminhados para o Fundo dos Direitos Difusos ou para o Fundo de Amparo ao Trabalhador e deverão ser utilizados em programas e projetos de proteção aos direitos dos trabalhadores. O Tribunal Superior do Trabalho, o Ministério do Trabalho e Emprego e a Procuradoria-Geral do Trabalho deverão ser consultados sobre a aplicação dos valores. E o dinheiro não poderá ser bloqueado porque tem a finalidade específica de reparar danos coletivos aos trabalhadores. O Instituto Nacional do Seguro Social foi condenado a pagar R$10 mil de indenização por danos morais a um agricultor de Itapiranga, em Santa Catarina, que sofreu amputação de um braço. O homem teve o benefício por incapacidade cancelado por 2 vezes. Repórter Evne Araújo. O agricultor, hoje com 61 anos, ficou sem receber o benefício previdenciário por quase 2 anos. O pagamento foi restabelecido por decisão judicial. Para voltar a receber a pensão do INSS, o trabalhador precisou ajuizar 2 ações na justiça contra o órgão. As perícias realizadas durante os processos confirmaram a incapacidade total para o trabalho. Na sentença, a juíza federal que analisou o caso considerou que houve abuso do Instituto de Seguridade Social. Além de restabelecer o benefício, ela condenou o INSS a pagar R$10 mil de indenização por danos morais ao agricultor. Ainda cabe recurso da decisão. A seguir, TRF-1 nega pedido de tenente do Exército para ser promovido ao posto de capitão. E veja também como foi a posse do novo presidente do Superior Tribunal de Justiça, ministro Herman Benjamin. Voltamos em instantes. O ministro Herman Benjamin é o novo presidente do Superior Tribunal de Justiça. Como vice-presidente da Corte, assumiu o ministro Luiz Felipe Salomão. Juntos, eles vão conduzir o STJ e o Conselho da Justiça Federal no biênio 2024-2026. Repórter Kátia Gomes. A solenidade de posse da nova presidência do Superior Tribunal de Justiça e do Conselho da Justiça Federal foi realizada no plenário do STJ e contou com a presença de diversos representantes dos 3 poderes, inclusive autoridades internacionais, além de integrantes da comunidade jurídica e acadêmica. Estiveram presentes na mesa de honra o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, o presidente do Supremo Tribunal Federal e do Conselho Nacional de Justiça, ministro Luiz Roberto Barroso, o presidente do Senado Federal, senador Rodrigo Pacheco, o presidente da Câmara dos Deputados, deputado federal Arthur Lira,
o Procurador-Geral da República, Paulo Gonet, e o presidente do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, Beto Simonetti. De Catolé do Rocha, na Paraíba, até a presidência do Superior Tribunal de Justiça. O ministro Herman Benjamin é o 21º a ocupar o cargo nos 35 anos de existência da Corte Superior. No discurso inaugural, enquanto presidente, o ministro Herman Benjamin exaltou os avanços na garantia de direitos ao cidadão desde a entrada em vigor da atual Constituição Federal. O novo presidente do STJ também enfatizou o papel uniformizador do tribunal ao aplicar a legislação federal na solução dos mais diversos conflitos em todo o país. No STJ, nós julgamos conflitos de todas as ordens e grandezas. Já disse, conflito de cunho individual, social, racial, de gênero, de orientação sexual, de abuso do direito de propriedade e da liberdade contratual, que leva ao despotismo que irradia a exploração dos trabalhadores, desrespeito aos consumidores, idosos e pessoas com deficiência, sem falar da destruição do patrimônio cultural e ambiental da coletividade, dos povos originários e das gerações futuras. Paro por aqui, mas a lista continua. Para o presidente do STF, ministro Luiz Roberto Barroso, o ministro Herman Benjamin é um exemplo de idealismo e pioneirismo. O ministro Herman Benjamin representa o que há de melhor na justiça brasileira, pela integridade, pela civilidade, pelo idealismo. Foi um pioneiro no direito ambiental brasileiro, é um nome reconhecido internacionalmente. É uma sorte para o país ter uma pessoa como ele na direção do Superior Tribunal de Justiça. Vamos conhecer agora o perfil dos ministros Herman Benjamin e Luiz Felipe Salomão, recém-possados nos cargos de presidente e vice-presidente do Superior Tribunal de Justiça. Repórter Jéssica Castro. Os ministros Herman Benjamin e Luiz Felipe Salomão foram eleitos pelo Pleno do STJ para conduzir o tribunal no biênio 2024-2026. Eles vão assumir as vagas da ministra Maria Tereza de Assis Moura e do ministro Og Fernandes, atuais presidente e vice-presidente da Corte. O ministro Herman Benjamin é um jurista atuante nas áreas do direito ambiental e do direito do consumidor. O novo presidente do STJ e do CJF é mestre e doutor em Direito. Fez carreira jurídica no Ministério Público de São Paulo e atuou em várias frentes na instituição. Ele é também conferencista e autor de livros, ensaios e artigos jurídicos. Desde 1995 é professor visitante da Faculdade de Direito da Universidade do Texas, nos Estados Unidos, e já lecionou na Faculdade de Direito de Illinois e na Universidade Católica de Louvain-la-Neuve, na Bélgica. Herman Benjamin também fundou e é co-diretor da Revista de Direito Ambiental. Já o novo vice-presidente do STJ, ministro Luiz Felipe Salomão, atua no tribunal há 16 anos, integra a Corte Especial e contribuiu ao longo dos anos para a formação de importantes jurisprudências, especialmente nos julgamentos de direito privado, figurando como relator de diversos precedentes que marcaram o cenário jurídico nos últimos anos. O ministro é também o atual Corregedor Nacional de Justiça e presidiu a comissão de juristas constituída pelo Senado Federal para propor a legislação que ampliou a arbitragem e criou a mediação no Brasil. Presidiu ainda a comissão de juristas que elaborou o anteprojeto de reforma do Código Civil. O TRF-1 manteve a sentença que negou o pedido de um tenente do Exército para ser promovido ao posto de capitão. As informações com a repórter Fátima Uchoa. A demanda que chegou à Justiça Federal da Primeira Região se refere a um tenente do Exército Brasileiro que pretendia ser promovido ao posto de capitão, mas foi excluído do quadro de promoção por antiguidade porque responde a processo criminal. O oficial argumentou que a exclusão viola o princípio constitucional da presunção de inocência, segundo o qual ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado de sentença penal condenatória. Entretanto, o relator na 9ª turma do TRF-1, juiz federal convocado Mark Ishida Brandão, esclareceu não ser possível aplicar esse princípio, uma vez que se trata de progressão funcional, e o regulamento de ingresso e promoção no quadro auxiliar de oficiais estabelece que um oficial denunciado em processo crime não poderá constar de qualquer quadro de acesso enquanto a sentença de absolvição não transitar em julgado. Assim, o relator considerou válido o ato administrativo do Exército que impediu a promoção do tenente.
O projeto Interagindo com a Comunidade Acadêmica do Judiciário Alagoano visitou a Universidade do Estado. O repórter Lídia Lemos acompanhou e mostra como foi o contato com os estudantes e professores. Estudantes de Direito da Universidade Estadual de Alagoas, UNEAL, assistiram a uma sessão de julgamentos da primeira Câmara Cível. 15 processos foram analisados e julgados pelos desembargadores durante a sessão itinerante do projeto Interagindo com a Comunidade Acadêmica, no auditório da instituição, como explica a secretária Margarida Mello. Nós trouxemos 4 tipos processuais. Trouxemos o agravo, apelações cíveis, conflitos e embargos. Esses processos são escolhidos e os desembargadores vão pontuando o porquê daquele processo, como esse processo chegou ao tribunal, qual é o tipo desse processo, para que exatamente eles possam entender a dinâmica de uma sessão de julgamento. O desembargador Tutimés Airan, presidente em exercício da primeira Câmara Cível, destaca a oportunidade da aprendizagem prática para esses alunos. Isso é absolutamente importante para eles, né? Porque, por exemplo, eu no meu tempo não tive essa oportunidade, então eu não sabia como me comportar numa audiência e não sabia sequer onde sentar. Então, pode parecer uma coisa banal, trivial, mas não é. Inquieta, angustia, não é? E aí a gente pensou esse projeto, que é um projeto já de um bom tempo, não é? Exatamente para preencher essa lacuna, não é? De aprendizado, né? Um aprendizado prático, real, de como as coisas acontecem. Para o coordenador de Direito da UNEAL, Márcio Rocha, esse projeto é uma oportunidade única para os alunos verem na prática o que é repassado em sala de aula. Trazer a primeira Câmara com esse projeto do tribunal é de fundamental importância para que eles já tenham esse contato também com o segundo grau. Alguns já fazem estágio, mas a maioria no primeiro grau. E aí não sabem muito como é o desenvolvimento do processo no âmbito do segundo grau. Então isso vai ser importantíssimo para essa dualidade ensino e aprendizagem. Os estudantes que acompanharam a sessão aprovaram a iniciativa. É muito bom esse projeto aí que está acontecendo agora, porque vai unificar cada vez mais, vai unir, né, a comunidade acadêmica junto com o Poder Judiciário. Isso é muito bom para a gente, nós estudantes, que vem a adquirir e agregar conhecimento para o nosso dia a dia. Está sendo de extrema importância para mim, enquanto estudante de Direito, e tenho certeza que para os meus colegas também. Já participei presencialmente no próprio tribunal mesmo, de outros momentos, mas assim, ter participado e estar aqui nesse momento na própria faculdade é totalmente diferente, é uma outra realidade que temos que aproveitar com toda certeza. A seguir, com a ação do Ministério Público, o governo do Acre terá que pagar R$1 milhão pela demora na criação do Conselho Estadual Indígena. E ainda, candidato a vereador e policial militar do Rio de Janeiro são alvos de operação por compra de votos. Voltamos em instantes. Plano de saúde terá que pagar cirurgia plástica de uma mulher que fez bariátrica. A decisão é do Tribunal de Justiça de São Paulo. Confira na reportagem de Pablo Lemos. A beneficiária do convênio passou por uma cirurgia bariátrica e reeducação alimentar. Devido à perda de 43 quilos, ela ficou com excesso de pele. Por isso, solicitou ao plano de saúde a autorização para fazer uma cirurgia e corrigir o problema. Mesmo com indicação médica, o pedido foi negado. A resposta que ela recebeu foi que os procedimentos não estão inclusos no rol de cobertura obrigatória estabelecido pela ANS, a Agência Nacional de Saúde Suplementar. A paciente procurou a justiça e defendeu que, além da indicação do médico, a cirurgia não seria apenas estética, mas parte do tratamento da obesidade. Apenas um dos procedimentos foi liberado. O restante, segundo o plano de saúde, estaria fora do rol de cobertura obrigatória. Mas o entendimento consolidado do Tribunal de Justiça de São Paulo, utilizado nesse caso, reforça que, havendo expressa indicação médica, é abusivo negar a cobertura de tratamento por não estar previsto no rol de procedimentos da agência.
O TJ também mencionou um entendimento fixado pelo Superior Tribunal de Justiça, que estabelece cobertura obrigatória pelos planos de saúde para a cirurgia plástica de caráter reparador ou funcional indicada pelo médico em paciente pós-cirurgia bariátrica, por ser parte do tratamento da obesidade mórbida. Com base nesses fundamentos, o convênio foi condenado a bancar todos os procedimentos plásticos indicados à paciente. O sistema judiciário de 4 estados e do Distrito Federal foi alvo hoje da Polícia Federal. Com autorização da Justiça, foi feita uma operação para apurar crimes de corrupção ativa, exploração de prestígio, lavagem de dinheiro e organização criminosa. Rosane Gomes. Policiais federais cumpriram 2 mandados de prisão preventiva e 60 de busca e apreensão em Tocantins, Minas Gerais, São Paulo, Goiás e no Distrito Federal. Em Tocantins, os mandados foram cumpridos na sede do Tribunal de Justiça, no Fórum de Palmas e em outros endereços da capital. 2 pessoas foram presas. As investigações apuram a suposta negociação para compra e venda de decisões e atos jurisdicionais e condutas com o objetivo de lavar o dinheiro recebido por essa prática criminosa. Também foram determinadas medidas cautelares diversas da prisão, como afastamento de cargo público, sequestro e indisponibilidade de bens, direitos e valores dos envolvidos. Ministério Público de Minas Gerais fiscaliza mineradoras na Serra do Curral. Juiz de Goiás vira réu por desvio de 18 milhões de reais. E candidato a vereador e policial militar são alvos de operação do Ministério Público por compra de votos. Vamos conferir. O Ministério Público do Rio de Janeiro cumpriu 2 mandados de prisão e prendeu o candidato a vereador do município de Belfor Roxo, Sérgio Acioli dos Santos, conhecido como Dinho Resenha. O policial do 39º Batalhão da Polícia Militar, Michel Maia, já estava preso desde maio deste ano. E cumpriu ainda 3 mandados de busca e apreensão contra os 2. Eles foram denunciados junto com Vanessa Rodrigues de Souza e Amanda Teixeira da Silveira, por se associarem para comprar votos de eleitores nas eleições municipais de 2020 em favor de Dinho. Segundo o MP, o esquema foi descoberto após a apreensão e análise do aparelho celular do policial Michel, que continham mensagens dele com Dinho, Amanda e Vanessa, negociando valores para a compra de votos de eleitores. E mensagens que comprovam que Dinho e Michel, após a derrota nas eleições, passaram a planejar o mesmo esquema para o pleito de 2024, valendo-se de meios escusos e alianças com criminosos. A Justiça de Goiás tornou réu o juiz aposentado compulsoriamente Levine Raja Gabaglia Artiaga pelo desvio de 18 milhões de reais por fraudes em decisões judiciais e também contra Efraim Moura e Graciele dos Santos, acusados de integrar o núcleo judicial da organização criminosa. As investigações iniciaram em dezembro de 2020 em Corumbá de Goiás. Segundo a denúncia, foram encontradas fraudes em cerca de 43 processos judiciais. Os casos ocorreram de 2017 a 2020. Outras 16 pessoas são réis por integrar o esquema. O Ministério Público de Minas Gerais, em conjunto com a Secretaria Estadual de Meio Ambiente, a Defesa Civil Estadual e o Corpo de Bombeiros, fizeram fiscalização em 4 mineradoras, Fler Global, Gold City, Empabra e Tamisa, que operam em áreas próximas à Serra do Curral, em Minas. O objetivo é verificar se as empresas estão cumprindo decisões judiciais recentes que proíbem ou limitam as atividades na região. A Empabra teve a suspensão das atividades determinada pela Justiça na última terça-feira. A proibição vale para a lavra de minério de ferro e transporte de materiais depositados ou extraídos, o que inclui o tráfego de caminhões de carregamento de fino de minério. O governo de Minas Gerais concedeu licença de 6 anos para a mineradora Fler Global voltar a operar nas proximidades da Serra do Curral. A Tamisa não pode atuar na região desde agosto do ano passado por causa de uma decisão da Justiça Federal. Já a Gold City não pode atuar na Serra do Curral desde abril de 2023, devido a uma decisão da Justiça. A Justiça condenou o governo do Acre a pagar R$1 milhão pela demora na criação do Conselho Estadual Indígena. A decisão partiu de uma ação do Ministério Público Federal. Márcio Fontinelli. Por causa da demora injustificada para implementar o Conselho Estadual Indígena, o governo do Acre foi condenado a pagar R$1 milhão por danos morais coletivos. A ação foi proposta pelo Ministério Público Federal a partir do desrespeito do Estado em relação a uma lei criada em 2001,
que determina a criação do Conselho. O dinheiro será destinado ao Fundo de Preservação e Desenvolvimento dos Povos Indígenas do Acre. O Comitê de Políticas Penais de Mato Grosso se reuniu para alinhar as ações visando a melhoria do sistema prisional do Estado. A repórter Fernanda Fernandes acompanhou. O Comitê de Políticas Penais de Mato Grosso se reuniu pela segunda vez no Tribunal de Justiça para começar a desenhar um plano de ações visando melhorias no sistema prisional do Estado, que hoje tem uma população carcerária de 13 mil recuperandos. Alguns dos desafios são aprimorar a estrutura das unidades femininas, cuidar da saúde mental dos profissionais que atuam no sistema penitenciário e rever a situação dos chamados presos provisórios, cujo percentual hoje corresponde a 53% do total de encarcerados. Nós queremos trabalhar não apenas na ampliação de vagas, na melhoria de espaços aos nossos reeducandos, mas de uma melhoria de uma maneira geral que traga dignidade aos nossos reeducandos. E isso tem muitas frentes de trabalho, a começar por políticas de saúde pública dentro do sistema. No encontro, o comitê também discutiu sobre a estruturação e o futuro funcionamento da Central de Regulação de Vagas Prisionais, instituída em julho desse ano. O sistema adota estratégias de regulação dos fluxos de entrada e saída das unidades prisionais, incluindo aperfeiçoamento tecnológico e de atuação administrativa. Nós contamos com várias entidades parceiras, então ali tem desde o encaminhamento da pessoa ao CAP, se precisar, a trabalho, né? Nós temos parceria com a FUNAC para trabalho, para tratamento, acolher a família. Então é feito um acolhimento no sentido de que o que aquela pessoa, o que ela precisa de auxílio para que ela não volte a reincidir. E o programa Conhecendo o Judiciário do Tribunal de Justiça de Minas Gerais realizou uma palestra com o tema 18 anos da Lei Maria da Penha, em Ribeirão das Neves, na região metropolitana de Belo Horizonte. A reportagem é de Cid Marcos. O evento, realizado na Casa da Mulher Nevense, em Ribeirão das Neves, região metropolitana de Belo Horizonte, foi aberto com uma mensagem do presidente do TJMG, desembargador Luiz Carlos Correia Júnior. Este é o programa Conhecendo o Judiciário, criado pela Diretoria Executiva de Comunicação do Tribunal de Justiça de Minas Gerais e que tem o objetivo de aproximar a sociedade do Poder Judiciário. É que o programa Conhecendo o Judiciário do TJMG trouxe até aqui um debate importante, o combate à violência contra a mulher. Uma peça teatral levantou o assunto para uma plateia atenta. Eu tô te falando, se você for, como é que eu vou ficar diante dos meus amigos? O que ele vai dizer? Não, você não vai, pronto. O evento faz parte do Agosto Lilás e também da Semana da Justiça pela Paz em Casa. Roberta Chaves Soares, juíza do 4º Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Belo Horizonte, fez uma palestra sobre os 18 anos da Lei Maria da Penha, completados no dia 7 de agosto. Às vezes a gente ouvindo ajuda a nossa vizinha, ajuda a gente dentro da nossa casa, ajuda na nossa família. Então, sempre, eu espero poder acrescentar aqui um pouquinho para cada um de vocês. Para a juíza, a educação é uma forma eficaz de combater o problema. É muito importante a gente falar para as mulheres que elas precisam buscar ajuda, que elas precisam procurar a Defensoria Pública, a Delegacia de Polícia, o Judiciário, acreditar que a medida protetiva ela tem eficácia, que ela pode salvar vidas. O local escolhido para a realização do evento foi estratégico. A Casa da Mulher Nevense acolhe e dá assistência principalmente às mulheres vítimas de violência. Nós temos a zumba, nós temos aula de dança, de forró, nós temos terapia em grupo, nós temos psicólogos, nós temos nutricionista, nós temos assistência jurídica. Hoje nós temos uma assistente social que domina bastante a questão social. Então, assim, nós temos todos os atendimentos. Tratamos elas de acordo com a necessidade delas. Além deste acolhimento, a instituição, mantida pela Prefeitura de Ribeirão das Neves, incentiva o empreendedorismo. Dona Divina aprendeu aqui a investir na confecção de panos de prato. A senhora de 82 anos assistiu a tudo e valorizou a iniciativa do TJMG. Abre os olhos das mulheres, para que elas não podem ficar quietas, elas têm que agir. Preservar a vida delas, Preservar a vida, Foi muito positivo e a gente quer estender isso, não só hoje, Porque essa não é uma luta de um dia, mas é uma luta de anos e anos, de dias.
A seguir, a gente explica como imprimir em casa mesmo a segunda via do título de eleitor. E tem a última reportagem da série especial sobre a primeira infância. A gente volta já. Uma parceria entre o Tribunal Superior Eleitoral e a Polícia Federal vai facilitar o acompanhamento de ocorrências relacionadas às eleições. As informações com a repórter Mariana Fabre. Agora é possível verificar na internet estatísticas detalhadas de casos eleitorais em apuração pela Polícia Federal. A nova ferramenta de dados abertos pode ser acessada no site da PF ou pela página do Governo Federal. Ao acessar o painel BI Eleições e selecionar casos eleitorais em andamento, vão aparecer gráficos, mapas e filtros que ajudam a pesquisar quantos processos e inquéritos relacionados às eleições estão em andamento. Dá para consultar por período, por estado ou por tipo penal, por exemplo. A página mostra as ocorrências registradas, os inquéritos policiais instaurados, as medidas adotadas e o encaminhamento, para acompanhar o que aconteceu depois que a denúncia foi feita. O painel é atualizado diariamente e nos dias próximos às eleições, a atualização será de hora em hora. Você sabia que pode imprimir em casa a segunda via do título de eleitor? Confira na reportagem de Viviane Novaes. Imprimir a segunda via do título de eleitor nunca foi tão simples e fácil, e é de graça. Quem perdeu o documento pode fazer a impressão pelo site do Tribunal Superior Eleitoral. Acesse a página do Tribunal Superior Eleitoral. Na parte de cima à esquerda, clique em Serviços Eleitorais e, em seguida, Autoatendimento Eleitoral. Escolha a opção Título Eleitoral e, na sequência, o item 9, imprima seu título. Daí é necessário preencher este formulário com os dados solicitados. Se preferir, você pode emitir a segunda via do documento pelo aplicativo e-Título da Justiça Eleitoral. Quando abrir a ferramenta, vá na barra inferior à direita em Mais opções e, em seguida, escolha Imprimir título eleitoral. Para tirar a segunda via, o eleitor não pode ter débito com a Justiça Eleitoral, como ter faltado a uma eleição ou ao trabalho eleitoral como mesário. O Tribunal Superior do Trabalho realizou audiência pública para discutir o direito de oposição à cobrança de contribuição negocial. O objetivo é aprimorar a compreensão sobre o modo, o momento e o lugar apropriado para o empregado não sindicalizado exercer seu direito de oposição ao pagamento da contribuição assistencial. Repórter Pablo Lemos. Mais de 200 pessoas acompanharam a audiência pública na sede do TST em Brasília. O evento também foi transmitido ao vivo pelo canal do TST no YouTube e contou com expositores de confederações e representantes de sindicatos de todo o país. A iniciativa reuniu argumentos para que sejam estabelecidos critérios claros e objetivos para que quem não é sindicalizado possa exercer o direito de se opor ao pagamento da contribuição de forma simples e efetiva. A reforma trabalhista de 2017 trouxe mudanças significativas na forma de financiamento dos sindicatos de trabalhadores. Uma das principais alterações foi a extinção da contribuição sindical obrigatória, conhecida como imposto sindical. Antes da reforma, todos os trabalhadores, sindicalizados ou não, tinham um dia de salário descontado anualmente para custear as atividades sindicais. Com a lei, o desconto da contribuição sindical só pode ser feito com a autorização expressa do trabalhador. Essa mudança impactou drasticamente as finanças dos sindicatos, que perderam uma importante fonte de receita. Em 2023, o Supremo Tribunal Federal confirmou a legalidade do desconto da contribuição assistencial para toda a categoria, desde que os não sindicalizados tenham o direito de se opor ao desconto. No entanto, a falta de regras claras sobre como exercer esse direito de oposição tem gerado diversas disputas judiciais em todo o país. Para pacificar esses conflitos, o Pleno do TST vai julgar um caso de relatoria do ministro Caputo Bastos, que convocou a audiência. Ele fez um balanço sobre o encontro. Hoje o clima foi absolutamente tranquilo.
assim, muito cordial. Nós ouvimos os representantes empresariais, os representantes dos trabalhadores, e todos puderam, com muita liberdade, com um ambiente absolutamente democrático, cordial, gentil, as suas ideias, e contrapostas ou não, todos puderam trazer aqui a sua contribuição, de forma que eu estou bastante satisfeito. Já ouvi o membro do Ministério Público do Trabalho que me acompanhou, também saiu bastante satisfeito, de forma que acho que atendemos ao nosso objetivo efetivamente, que é colher essas informações. Na última reportagem sobre a primeira infância, vamos mostrar as boas práticas implementadas pelos tribunais de justiça estaduais para promover e garantir direitos que beneficiaram milhares de famílias de brasileirinhos. A repórter Amanda Mustafa conta pra gente. Na ausência da mãe encarcerada, quem cuida? Como garantir que esse vínculo primordial de afeto seja mantido e que a criança seja amparada quando falta presença? Em busca dessas respostas, o juiz Fernando Chachá decidiu agir. O programa Amparando Filhos veio para responder 3 perguntas até então sem resposta. Onde, com quem, fundamentalmente como ficam filhos e filhas de mães que estão encarceradas. E os objetivos são aqueles relacionados ao cuidado e amparo integral dessas crianças. A iniciativa inovadora foi replicada por tribunais de diversos estados, do Acre ao Piauí. Parte do olhar individualizado para humanizar a justiça, trabalhando em mais de 100 unidades prisionais de Goiás, junto com o Centro de Referência de Assistência Social. Nesses quase 10 anos de consecução do programa, nós tivemos inúmeros resultados alcançados, dentre os mais que merecem destaque. Fortalecimento dos vínculos mãe e filhos, diminuindo, sobretudo, a reincidência das mulheres do sistema penitenciário, resgate do mau comportamento escolar e, sobretudo, da evasão escolar também. Tivemos um aumento de autoestima e o senso de esperança tanto das crianças como das mães, construção de brinquedotecas em várias cidades aqui do interior de Goiás, e algumas delas ampliadas, inclusive, para outros estados da federação. Cuidados que começam antes mesmo do nascimento e evitam o abandono. No Rio de Janeiro, uma iniciativa garante a proteção de mães e bebês. A ideia é proteger essa mãe que, por algum motivo interno, não deseja maternar, né? Quer dizer, ela gestou, mas ela não quer ser mãe, né? Ter essa obrigação o resto da vida, e que proteger essa criança, para que essa criança chegue a uma família que realmente vá acolhê-la como uma família. Ela entendendo que o que ela está fazendo não é um crime, ela entendendo que ela tem um amparo legal para entregar a criança, ela vai acessar melhor os cuidados com essa criança. E é importante também a ponta final, que são as famílias que vão receber essa criança. As boas práticas foram reconhecidas pelo Conselho Nacional de Justiça no projeto Justiça Começa na Infância. Esta é uma das ações do Pacto Nacional pela Primeira Infância para garantir a proteção e a promoção dos direitos de meninas e meninos do 0 a 6 anos de idade. Medidas que estão previstas no arcabouço jurídico brasileiro, desde normas constitucionais e acordos internacionais, até leis que permitem a atenção às diversidades e aos diferentes contextos da infância. E agora nós estamos num momento muito interessante de descentralização e atenção à diversidade das primeiras infâncias e de implementação da política judiciária da primeira infância. Então essa é uma grande inovação. Estruturar a política pública de saúde, estruturar a política pública de nutrição, estruturar a política pública de educação, é muito importante porque mostra que essas instituições, que são instituições fundamentais no Estado Democrático de Direito, elas não se resignam
ao ver que a política pública ela anda numa velocidade muito mais lenta do que a demanda, do que a necessidade das pessoas, né? É fundamental que o Pacto pela Primeira Infância ele tenha continuidade, porque ele capacitou, eu posso falar em milhares de agentes da justiça no Brasil inteiro. Então isso vai chegando nos territórios de uma forma potente. Então a continuidade do pacto mostra o compromisso do nosso país com as políticas de primeira infância, tudo anda junto. A seguir a gente mostra como foi o evento Cidade da Advocacia no Rio Grande do Sul. E a primeira edição do STF Escuta recebe representantes de entidades que atuam no enfrentamento à violência doméstica contra a mulher. É no próximo bloco. Até já. A Suprema Corte reuniu 15 organizações sociais que atuam no combate à violência doméstica. É o STF Escuta, um programa para colher informações da sociedade e melhorar a atuação e os serviços do tribunal. Viviane Novaes. Esta foi a primeira edição do STF Escuta. O encontro reuniu organizações de enfrentamento à violência doméstica, como o Instituto Maria da Penha, Associação Brasileira de Mulheres de Carreiras Jurídicas, Instituto da Mulher Negra e a Associação de Mulheres Indígenas Organizadas em Rede. Durante a tarde, representantes das instituições falaram sobre questões que envolvem a violência doméstica e como a justiça brasileira pode melhorar a atuação para julgar casos sobre o assunto. O encontro ocorreu na sala de julgamentos da primeira turma do STF. Mas também contou com a participação de mulheres de forma virtual. Esta foi também uma das iniciativas do Judiciário na 27ª Semana pela Paz em Casa, promovida pelo Conselho Nacional de Justiça. O Superior Tribunal de Justiça promoveu nesta sexta-feira um simpósio internacional sobre mudanças climáticas. Confira na reportagem de Jéssica Castro. Em parceria com o Ministério das Relações Exteriores e o Senado Federal, o Superior Tribunal de Justiça realizou um simpósio internacional sobre mudanças climáticas, água e floresta. O evento reuniu representantes de diversos setores públicos e privados de vários países para ampliar o debate e a busca por soluções para as adversidades relacionadas ao clima e ao meio ambiente. O presidente do STJ, ministro Herman Benjamin, realizou a abertura do evento e destacou a importância desse tema ser tratado em parceria com outros países e pontuou como os problemas envolvendo águas têm sido crescentes e pouco discutidos. A água, para nós no Brasil, sempre foi um bem quase que irrelevante para o direito. Porque nós sabemos que o direito só se interessa por recursos que sejam escassos, pelos quais haja disputa. Nós não tínhamos disputa por água no Brasil. Hoje, nós corremos o risco, como já vimos nas secas em São Paulo, em Brasília e em outras regiões, nós corremos o risco de ter conflitos internos por conta da água. Tudo isso para realçar a importância deste evento. O presidente da Corte Suprema da Indonésia destacou as ações e medidas adotadas pelo país nos últimos anos e a importância de que esses assuntos sejam debatidos e enfrentados globalmente. As mudanças climáticas e o desmatamento impactam negativamente toda a sociedade e apresentam enormes desafios para as nações. Entre os setores mais afetados pela mudança do clima estão a agropecuária e a geração de hidroeletricidade. E considerando a amplitude do tema, o simpósio propôs uma conversa transversal entre diferentes setores para garantir debates sobre soluções viáveis. Mas a conexão faz com que cada um tenha que cumprir o seu papel, fazer a sua parte. E eu hoje aqui falo em nome do setor privado, que no Brasil vem cumprindo sua parte com muito esforço, muita dedicação, com décadas de investimentos em pesquisa,
em ganhos de produtividade para que se possa produzir cada vez mais com menos recursos naturais. Há 32 anos, todos os países do mundo concordaram com a urgência da questão, concordaram que é um problema causado por padrões insustentáveis de produção e consumo, que é um fenômeno causado pela ação humana. Ao longo do dia, os painéis apresentaram um panorama científico das mudanças climáticas e suas conexões com as florestas e a água doce, além dos desafios e responsabilidades do Poder Judiciário sobre o tema e também o papel das instituições financeiras de desenvolvimento e de empresas. Quando a gente ascende ao poder e serve ao poder, a gente tem que olhar para quem precisa e não para quem muito já tem. Aliás, quando a gente discute aqui mudanças climáticas, água e floresta, nós estamos discutindo exatamente sobre essas pessoas, porque são as pessoas que em nada contribuíram para o processo de aquecimento global, para o processo de mudanças climáticas, são as que mais sofrem. Criminalidade ambiental não é uma criminalidade pouco complexa, não é uma criminalidade praticada por gente simples, é uma criminalidade complexa que envolve uma série de cadeias interligadas de criminalidade de grande porte e que usam pessoas simples como laranjas para a consecução desses crimes. O simpósio também contou com a participação de professores e especialistas na temática ambiental, que explicaram aspectos técnicos das mudanças climáticas, e houve ainda um destaque à crescente intervenção dos juízes, o que é uma tendência mundial, seja no plano nacional ou nos planos regional e internacional, em busca de soluções intersetoriais para a proteção do meio ambiente. Conhecimento, inovação e tecnologia foram os pilares da terceira edição do evento Cidade da Advocacia 2024, no Rio Grande do Sul. O evento foi realizado em Porto Alegre, no Cais Embarcadero, que chegou a ser completamente tomado pelas águas das enchentes do começo do ano. Acompanhe na reportagem de Mauro Vercoiser. Lançada em 2022, a Cidade da Advocacia chega ao seu terceiro ano. O presidente do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, desembargador Alberto Delgado Neto, junto com a administração do tribunal e da Corregedoria Geral da Justiça, prestigiaram o evento. Ele destacou a importância do trabalho dos advogados, integrado com o judiciário, para um melhor serviço à população. Para nós, o Poder Judiciário, ver o que é feito pela Ordem dos Advogados, essa cidade da advocacia, com todas as inovações, tudo o que é necessário para o advogado melhor prestar a sua função relevantíssima na defesa dos direitos, a gente fica orgulhoso, especialmente no Rio Grande do Sul, de ver o que está sendo feito. Segundo o presidente da Ordem Gaúcha e anfitrião Leonardo Lamáquia, neste ano a Cidade da Advocacia está ainda maior, com mais de 20 mil inscritos, extensa programação e a presença de palestrantes renomados resgata o pioneirismo e o orgulho da advocacia gaúcha. Nós fazemos com que diferentes ramos da advocacia se encontrem aqui e possam também trocar ideias, conhecer as outras áreas do direito. E uma última notícia. O ministro André Mendonça, do Supremo, deu mais 30 dias de prazo para que seja concluída a conciliação entre entes públicos e empreiteiras sobre os acordos de leniência firmados no âmbito da Operação Lava Jato. Encerrado o prazo, os documentos produzidos na renegociação devem ser encaminhados ao Supremo. Uma ação foi apresentada em março do ano passado pelo PSOL, PCdoB e Solidariedade contra a validade de parte dos acordos firmados entre o Estado e as empreiteiras investigadas na Lava Jato, alegando ilicitudes na celebração. Em fevereiro deste ano, o STF abriu prazo para as empresas e os órgãos públicos negociarem uma solução consensual. Esta edição do Jornal da Justiça fica por aqui. Obrigado pela companhia, um excelente fim de semana para você.